O que acontece de fato na Venezuela? Por que o país sofre tanto nessa crise econômica e política? Para poder contar essa história para vocês, teremos que voltar no tempo. Então já peço que salve esse vídeo nos favoritos e assista até o final. Bom, a crise na Venezuela foi algo que se iniciou por volta de 2013 e desde então arrasta-se no país sul-americano. Trata-se de uma crise econômica, uma vez que a economia do país está destruída, mas também política, uma vez que a disputa pelo poder e o autoritarismo de Maduro levaram a isso. Só é possível entender as raízes da crise venezuelana se realizarmos uma breve retrospectiva da história do chavismo no país. A ascensão de Chávez como figura política deu-se durante a década de 1990. Hugo Chávez era paraquedista do exército venezuelano e membro do movimento bolivariano revolucionário 200, o MBR-200. O MBR-200 era um grupo revolucionário de esquerda que tinha como grande objetivo a tomada do poder na Venezuela. Chávez e os membros desse grupo organizaram um golpe contra a presidência do país em 1992. Na ocasião, o presidente era Carlos Pérez e o golpe, que contou com a participação de Chávez, fracassou. Ele, assim como outros participantes, foi preso. Em 1994, Chávez foi anistiado pelo então presidente Rafael Caldeira e resolveu empreitar a carreira política. Em 1998, Chávez lançou-se como candidato à presidência da Venezuela e durante sua campanha eleitoral defendeu a necessidade de promover mais justiça social na Venezuela por meio do principal produto da economia do país, o petróleo. Chávez venceu as eleições de 1998 e no ano seguinte assumiu a presidência do país por 14 anos. Ao longo desse período, Chávez venceu eleições em 2000, 2006 e 2012. Durante seu governo, Hugo Chávez realizou um amplo processo de distribuição de renda na Venezuela. Além disso, o produto interno bruto, o PIB, do país aumentou. O número de pobres no país caiu e a mortalidade infantil também foi reduzida. Apesar de ter tido sucesso na distribuição de renda, o governo chavista contribuiu para o enfraquecimento da democracia no país. Entre as ações realizadas por Chávez que contribuíram para o enfraquecimento da democracia venezuelana está o emparelhamento do Supremo Tribunal, que aconteceu quando o então presidente aumentou o número de juízes de 20 para 32 e nomeou 12 deles, os quais eram defensores do seu modo de governo. Além disso, Chávez perseguiu opositores e procurou, por meio de reformas na Constituição, perpetuar-se no poder. As contradições do governo de Hugo Chávez criaram uma forte divisão na Venezuela. Seu governo conseguiu conquistar uma massa de pessoas que fornecia forte apoio. Nesse ponto, você deve ter notado a semelhança entre a história da Venezuela com o que vem acontecendo no nosso país. Mas continuamos. Apesar disso, o governo de Chávez também criou uma oposição bastante radicalizada, que não tinha pudores em usar a força, como aconteceu em 2002, para retirá-lo do poder. Depois que Chávez faleceu em 2013, o país passou a ser governado provisoriamente pelo vice, Nicolás Maduro. Em 2013, este foi escolhido oficialmente presidente do país, após vencer eleições realizadas naquele ano. Desde que Maduro assumiu, a situação da economia e da política venezuelanas agravou-se consideravelmente. O primeiro ponto a ser abordado da crise da Venezuela é a crise econômica, que atingiu em peso a partir de 2014. Como grande raiz dessa crise, houve a desvalorização do petróleo no mercado internacional, com início na data citada. Isso teve grande impacto na economia do país, porque o petróleo é a principal fonte de riqueza da Venezuela. A Venezuela é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Os ganhos sociais que aconteceram nela durante o governo chavista deram-se exatamente por meio dos lucros que o país obtinha da exportação desse produto. No entanto, o principal problema desse cenário é que essa riqueza em petróleo não foi utilizada pela Venezuela como propulsor para diversificar a economia do país, e isso fez com que ela se tornasse extremamente dependente desse commodity. Com os lucros do petróleo, a Venezuela importava tudo o que não era produzido por sua economia. Quando o barril do petróleo desvalorizou, a partir de 2014, a economia da Venezuela começou a desmoronar. Só para termos uma ideia, o barril do petróleo valia 111,87 centavos de dólar em junho de 2014, mas em janeiro de 2015, o valor era de 48 dólares e 7 centavos. Tamanha redução impactou profundamente a economia do país, pois suas receitas foram reduzidas drasticamente, o que o forçou a reduzir suas importações. Com menos importações, o mercado venezuelano começou a sofrer com a crise de abastecimento e itens básicos, como remédio, alimentos e até mesmo papel higiênico, começaram a faltar no país. Como resultado da redução do valor do barril do petróleo, o PIB nacional caiu cerca de 4% em 2014. Para agravar a situação, a estatal, que explorava o petróleo do país, começou a produzir menos petróleo. Isso foi resultado direto da falta de investimentos na empresa, que passou a sofrer com o sucateamento de suas instalações. A economia do país também sofreu com as estatizações em
em massa, as quais foram realizadas ao longo dos anos do governo chavista e contribuíram para o desaquecimento da economia, uma vez que grande parte dessas empresas estatizadas perdeu sua produtividade. Além da crise econômica, a Venezuela sofre com uma crise política que ocorre desde o falecimento de Hugo Chávez. Durante os anos do governo de Chávez, já havia muitos distúrbios causados pela radicalização da oposição no país e pelas tentativas de Chávez de se manter no poder. Em 2002, Chávez já havia sofrido uma tentativa de golpe organizada por parte do empresariado e dos militares do país. Depois disso, o então presidente começou a aparelhar o governo e a corroer a democracia. A guinada autoritária, por sua vez, deu-se durante o governo do sucessor, Nicolás Maduro. Quando Maduro assumiu a Venezuela, a crise econômica estava apenas no início, mas a existência da crise na economia reforçou a atuação da oposição contra o novo presidente, e isso fez com que ele aferrasse ao poder e a utilizasse de posturas autoritárias para se sustentar e para combater a oposição. Um dos primeiros passos da oposição contra Maduro foi a realização de um referendo revogatório do mandato do presidente. O Conselho Nacional Eleitoral do país, no entanto, agiu para barrar a realização desse referendo. A pressão sobre Maduro aumentou consideravelmente em 2015, quando a correlação de forças no legislativo alterou-se. Isso aconteceu porque, naquele ano, a maioria dos parlamentares eleitos pertencia à oposição. Maduro, então, tentou enfraquecer o poder de atuação do legislativo e, para isso, resolveu convocar constituinte a fim de elaborar uma nova constituição para a Venezuela. A oposição acusou Maduro de convocar uma constituinte única e exclusivamente com o objetivo de enfraquecer a Assembleia Nacional, instituição que representa o legislativo na Venezuela. Em represália a isso, a oposição não lançou nenhum candidato para disputar um cargo na constituinte. Enquanto toda essa disputa política acontecia, as ruas do país eram tomadas por manifestantes que lutavam contra o autoritarismo de Maduro. A reação do governo foi a de reprimir com violência essas manifestações. Opositores do governo começaram a ser perseguidos e presos, e denúncias de tortura e execução de opositores de Maduro começaram a espalhar-se. Em 2018, foi realizada nova eleição presidencial, a qual Maduro concorreu, vencendo-a contra Henry Falcon, com cerca de 68% dos votos. Essas eleições, porém, não foi reconhecida pela oposição da Venezuela e nem por outras nações, sob a alegação de que a vitória de Maduro deu-se por meio de fraudes eleitorais. Essa história é longa e eu sei, mas qualquer semelhança com a história que nosso país vive, acredite, não é mera coincidência.